entender o autismo, né, e principalmente de nos remeter e nos lembrar novamente, né, o mais importante depois disso tudo, né, é que a gente tem que olhar para aquele indivíduo, aquelas características daquele indivíduo particular. Aí sim a gente vai estar se aproximando dele, entendendo ele e podendo oferecer, né, o tratamento ou a prática pedagógica mais adequada para essa criança ou esse indivíduo. Então agora a gente já passa a palavra para o Dr. Rudimar, né, que é a nossa última fala desta mesa. Bom dia, pessoal. Eu queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui. Eu já tive em outros momentos, mas foi em ocasiões sociais. Eu tive um casamento inesquecível, uma pessoa muito bom, muito festeiro. E é uma honra dividir a mesa com pessoas tão queridas. A professora Juliana fez formação conosco e é um prazer enorme ver a desenvoltura que ela está trabalhando. O professor Cachoeira é conhecido de muito tempo e é um prazer também. A ideia seria falar sobre a parte da pesquisa, então, pessoal. O professor Cachoeira já falou, sobre as pessoas vêm num lugar e imaginam que alguém vai trazer uma resposta. Né? Eu vou mostrar os meus papas. E, na realidade, a gente não tem resposta, pessoal. A gente tem cada vez mais perguntas. Então, assim, eu vou fazer uma passagem bem rápida. Como é que começou a história? Isso aqui é do pessoal do Autismo em Realidade. Isso aqui é uma linha do tempo, né? Então, a coisa começou lá em 1904, bem rapidinho. O Freud escreveu isso, e etc. E só para chamar a atenção que na década de 60, a gente tinha em Porto Alegre, né, a professora Nilra e mais o Salvador Célia e mais um outro pessoal da psiquiatria infantil montaram o Instituto Léo Câmara. Então era uma espécie de hospital onde tinha pacientes neuropsiquiátricos. E eu costumo dizer que tem pessoas que fazem neuropediatria e tem pessoas que fazem história na neuropediatria. Eu falo de Léo Câmara, mas eu nunca vi ele. A professora Nilra recebeu o Léo Câmara na casa dela, comemorou o aniversário dele na casa dela. Então, eu ouvi o Léo cantar e estou falando. Né? Então, para que a gente não se entusiasme de ouvir uma informação e sair falando, né, pelo nosso entusiasmo, pela nossa premência, né, de que a gente tem toda a informação. Não tem. Ninguém tem toda a informação. E daí começou a AMA no Brasil, a dona Marisa Fuguiar, que a gente conhece, é uma pessoa muito ativa, e etc. Aqui o timerosal, o mercúrio, isso aqui tudo, pessoal, sucumbiu. Não existe a menor possibilidade. Quando eu vejo alguém falar de vacinas, eu fico imaginando o Rubinho Barrichello cantando tetracampeão. O cara chega casado, tem um delay. Sabe o Rubinho Barrichello sempre chega depois do evento? Então, pelo amor de Santinho, não fale mais em vacina, tá bem? Isso aí não existe mais, não tem mais nenhuma chance. Tem uma situação que é interessante, isso aqui é bem da hora da pesquisa, que chama de Extreme Male Brain. Né? Como se o cérebro masculino fosse meio autistinha. E isso é verdade. Isso é verdade. Eu sou casado há 30 anos. Se eu vou com a minha esposa numa festa, a gente entra na festa e em 10 segundos ela diz assim: tu viu como é que a fulana olhou para Beltrano? E eu estou tentando ver quantos mil BTUs tem aquele aparelho, qual é o celular, o último modelo. Então, assim, ó, os homens são, eu estou forçando, um pouquinho autistinhas, e pode ser, né, professor, uma influência da dihidrotestosterona. A natureza é pelo feminino. Se nada acontecer, nasce feminino. E a gente tem 7 oportunidades, 7, o número cabalístico, né? 7 chances de ser homem. Então, 7 cromossômicos, cromatínico, etc. Não tem nenhum juízo de valor nisso aí. Mas a dihidrotestosterona viriliza o cérebro e o funcionamento masculino ele é assim. O meu apelido lá em casa carinhoso é Asperginho. Okay? Sem problema nenhum. Porque tem uma coisa que me interessa mais do que outras, o resto fica fora de foco. Nada demais. Eu estou tentando mostrar para vocês que o mundo não é maniqueísta assim. Lá estão eles, os autistas.
aqui estão as crianças sem autismo. O professor falou de uma forma brilhante, todos nós temos um pouquinho, ok? Não existe essa divisão. O que existe é o timing em que os problemas aconteceram, a consequência que elas trazem e o grau de prejuízo que elas possam trazer. Só isso. Aí meu papa, o Gadia, ele me alfabetizou em eletroencefalo. Isso foi numa época que eu até tinha cabelo, tinha bigode e tal, eu era bem mais cabeludo. Isso foi em 90 e poucos, e eu tive a oportunidade de ficar no hospital pediátrico, onde tem uma turma que trabalha com autismo muito bem. Esse cara aqui é o Roberto Tuchman, ele fez a formação com a Isabelle Rappin, que é a papisa do autismo nos Estados Unidos. E eu fui lá para fazer uma coisa, até a professora Juliana teve lá, passou um tempo lá também, fui fazer cirurgia de epilepsia e acabei voltando autistologista. Esse daqui, pessoal, foi de 2010, está cortado aqui embaixo, foi o primeiro encontro brasileiro para pesquisa de autismo, é bem o assunto que nós estamos falando, né? Aqui está o José Salomão Schwartzman, o César de Moraes, o Carlos Gadia, esse aqui é um cara de Cuba, esse daqui são os caras da Autismo Speaks, e aqui está o Adixi, tomando chimarrão, a gente levou ele lá no CTG, deu um porre nele, né? E ele fez aquelas fotos que fazem lá no CTG 35, e é uma pessoa muito querida. Por que eu estou falando isso? Para contextualizar, pessoal. Nesse evento, o pessoal trouxe toda a produção científica brasileira sobre transtorno do espectro do autismo. Então, em 2010, o Mercadante, que já faleceu, e o pessoal da McKinsey fizeram um levantamento do que tinha de produção científica, e naquela época tinha mais ou menos 63 artigos. E para que vocês tenham uma ideia, 63, 70 é o número de artigos que entram por dia na internet sobre o assunto. Quer dizer, naquela época nós estávamos abaixo da linha da pobreza, né? Desde 1500, 63, né? E isso é o que entra por dia. Então, a pesquisa ela está muito incipiente no nosso país, mas ela está andando. E para colocar em perspectiva, assim, eu não sou um pesquisador, eu sou um clínico há muitos anos e agora estou conseguindo dividir o tempo entre clínica e pesquisa. Okay? Então, para não dar a impressão que eu faço só pesquisa. Isso aqui já foi, isso aqui já foi. Essa é a pergunta que não quer acabar, né? Eu acho que vale a pena a gente falar rapidinho do que é evidência, do que é experiência. Quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que ver assim, isso que você propõe é baseado em evidência científica? A gente tem que aprender, eu acho que isso é importante, pessoal, a ver qual é a qualidade da fonte, qual é a qualidade da revista e qual é a qualidade da pessoa que está informando. Existe muita paixão, existe muito conflito de interesse, existe charlatanismo, existe mentiras, existem pessoas que estão sofrendo muito, existem pessoas que se aproveitam de pessoas que estão sofrendo muito. Okay? Então, se vocês forem numa palestra onde alguém propõe um tratamento X, que por acaso é o tratamento que ele vende, aí vocês vão entrar para ver qual é o QI dessa pessoa, qual é a qualificação dessa pessoa. Porque senão nós vamos estar dando importância a uma pessoa sem importância. Isso acontece na mídia e não é uma crítica. Imaginem vocês uma pessoa de um programa que recebe do produtor assim, amanhã a pauta é autismo. E esse repórter vai ter que em 24 horas encontrar 2 pessoas para falar sobre o assunto. E daqui a pouco pode pegar uma pessoa que tem uma milhagem boa e botar do lado de um pajé, uma pessoa que só fala de um tipo de tratamento. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu acho que é importante isso. Então, assim, para que tenha uma ideia, evidência, quando se junta um grupo de expert, é o nível 5, é o menor nível de evidência, pessoal. Então, eu dizer que, na minha experiência, eu acho que não sei o quê, parará, baixíssima evidência. Para eu dizer isso, eu tenho que provar isso com um ensaio clínico randomizado controle arbitrário. E seria assim, eu faço tratamento com pedras quentes,
ok? Isso é bárbaro. Por acaso eu vendo pedras quentes e vendo o meu curso também de pedras quentes, ok? Mas eu tenho que fazer uma receita de colocação de pedras quentes baseada em evidências, aonde o Ling Ling lá na China pegue as mesmas pedras e coloque da mesma forma que eu botei, faça a minha receita e obtenha o mesmo resultado. Senão, não é ciência. Ok? Não é ciência. É paixão, é vontade, é entusiasmo ou má fé. Estou me fazendo entender? Ok. Então, evidência. Eu sugiro que a gente tenha que pesquisar as pesquisas e também pesquisar os pesquisadores. Porque pode uma pessoa chegar e dizer, eu sou pesquisador. Que legal. A pessoa se auto-intitula, ok, bárbaro. Então, vamos ver como que a gente vê as pesquisas e como que a gente vê os pesquisadores. Entre nesse site, ó, PubMed. É um site de busca de publicações da área médica. PubMed. MED. Nesse site são publicados artigos que passam pelo crivo dos referis, dos revisores. Ok? Ah, mas eu tenho um artigo publicado. Pode ser no jornal do condomínio do prédio, pode ser na associação de classe, não sei o quê. Existem lugares e lugares e lugares para a gente publicar. No Fantástico sai uma série de publicações, de notícias da Nature, da Science, são revistas que têm um fator de impacto alto. A revista da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a maior sociedade de pediatras do mundo, e tem 42 mil sócios, o fator de impacto é 1,4. A New England, o fator de impacto é 40 e poucos. A revista da Academia Brasileira de Neuro, que é onde ficam todos os deuses, neurologistas, né? Deus mesmo é neurocirurgião, neurologista é semideus. O fator de impacto é 0,47. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então não adianta a pessoa ter coisas publicadas, tem que ver onde foi que publicou. Então, PubMed, Medline também, são lugares onde a gente pode buscar pesquisas. Aqui, ó, isso aqui é um site só de pesquisas baseadas em evidência. É onde o professor mostrou um artigo bárbaro. Se vocês querem buscar, busquem meta-análises. Meta-análise, o nome já diz, é uma análise de várias análises. É uma informação cientificamente balizada. Ok? Então, mas o fulano propõe que se a gente botar dieta sem glúten, porque tem 2 artigos que mostraram isso. Tem 10 que mostraram que não. Tem 15 que mostraram que não. Então, se mostrar só uma parte da informação, não vai ajudar. E agora, como é que a gente pesquisa os pesquisadores, pessoal? Existe uma coisa chamada H-index. O índice de Hirsch é quantas vezes o artigo daquela pessoa foi citado por outras pessoas. O índice H. Ah, mas eu não sei. Olha aqui, pessoal, eu baixei no meu iPhone. Aqui tem um aplicativo. H-index. Um aplicativo. Bom, o doutor João das quebradas vai falar sobre o tratamento que ele faz, não sei o que. Quero ver qual é o índice H dele, porque ele se diz pesquisador. Índice H abaixo de 3 é bem baixinho. Significa que 3 pessoas citaram 3 artigos dessa pessoa. Ok? Não é que seja conceituado, é uma pessoa que tem uma experiência X. Isso não é maniqueísmo, pessoal. Isso é para a gente ter uma ideia de se o meu interlocutor tem estofo acadêmico para falar daquilo que ele fala, porque nós podemos falar a partir da clínica. Isso é óbvio. Imagina um médico com 30, 40 anos de experiência, mas se eu quero falar em termos de pesquisa, o mínimo é ter o meu currículo na plataforma da CNPq, no formato lápis. Isso aqui eu vou pular porque não dá tempo, mas assim, ó, isso aqui é baseado na experiência. A tríade de Wing
Então, a díade, né, ela não modifica muito com o passar do tempo. E o repertório restrito de interesses, o que a gente nota, é que ele nunca desaparece, independente do que. O que muda é o foco do interesse. Mas a predileção por um assunto vai existir sempre. O único transtorno do neurodesenvolvimento que a pessoa tem um repertório bem restrito de interesse é o transtorno do espectro do autismo, independente do grau de gravidade. Eu vou pular, que aqui é a parte de experiência. Isso aqui tudo, pessoal, são informações baseadas no dia a dia. Então, assim, ó, mas nós temos um livro, ó, tem um livro aqui. Eu tenho um livro, Grande África. Paulo Coelho tem vários livros, né? E nem, isso não fez dele um luminar na parte de ciência. Então, escrever um livro é uma barbada. Basta que o editor simpatize com o que eu falo, eu posso falar o que eu quiser no livro, que nem o revisor tem. Então, livros expressam a nossa experiência. São válidos, mas tem um delay de 2, 3 anos, porque quando o livro chega na gráfica, já se passaram as informações. Para que eu saiba e tenha acesso a tudo que entrou na internet em 24 horas, eu preciso de 16 anos. É impossível. Não tem como. A menos que eu tenha motores de pesquisa que busquem palavras que me interessem. Então, uma instituição, um grupo de pesquisa pode ter lá um motor de pesquisa. Cada vez que sai a palavra autismo, ele pesca aquele artigo. Então, eu sei que entra 60 por dia. Por causa que a gente tem motores de pesquisa para buscar. Aqui, para você ter uma ideia da dificuldade, isso aqui também é baseado em experiência, esse é um livro do Roberto Tuchman, que foi traduzido. Aqui é baseado em evidência. E isto, para que vocês vejam o que funciona baseado em evidência das medicações. Só a risperidona, o aripiprazol, são as únicas que têm, assim, estudos de larga escala, ensaios clínicos randomizados, duplos cegos de larga escala. O resto tudo, pessoal, é off-label, fora dos protocolos. Então, vocês vejam que no planeta todo acontece isso. Eu adoraria chegar no evento e receber a receita do bolo. Vai chegar lá, o pessoal vai me dizer de onde é que veio, para onde é que vai, qual é a causa e qual é o tratamento. Forget it. Isso não existe. Não existe. Infelizmente, não existe. Aqui, pessoal, os tratamentos não medicamentosos, isso aqui é muito interessante. Olha só, o método ABA, a professora Juliana já falou, existem vários métodos, mas não existe método melhor que o outro. Qual é o melhor método? Aquele que tem um profissional habilitado para aplicar. Aquele que está mais próximo de casa. Mas eu quero o outro, porque o outro disseram que é melhor. Mas ele fica a 300 quilômetros daqui, então não vai ter o outro, infelizmente isso. Eu sei que tem pais, tem pessoas que estão super envolvidas, eu sou envolvido nisso há praticamente 30 anos. Então, assim, o melhor método é aquele que tem um profissional bem treinado e que esteja acessível, porque eles todos são customizados de alguma forma. Mas, assim, a ABA funciona bem, PIT funciona bem, esses já estão bem estabelecidos do ponto de vista da ciência, do estabelecimento científico. Modelo de Denver, Fortime, o PECS, esse aqui já está antigo, em 2013, o PECS já está bem definido. Tem um aqui que nem está aqui, que é a musicoterapia, que nós temos vários alunos de pós-graduação, e a gente conseguiu mostrar que, baseado em evidência, o que nós sabíamos da clínica, né? Que a musicoterapia funciona bem. Sem comprovação, pessoal. Carnosina, piracetam, ômega 3, B6, magnésio, dieta sem glúten, suplementação de vitaminas e minerais, quelação, acupuntura, neurofeedback. Não tem comprovação, infelizmente. Por enquanto. Não significa que não vai ter. Mas isso aqui é atualizado, infelizmente está cortado a parte do slide, isso foi atualizado a março desse ano. Esse up-to-date é um programa que uma pessoa física é difícil de manter porque é mais ou menos uns $1.000 por ano. Mas uma pessoa jurídica, uma instituição, tem que pensar. O Hospital de Clínicas tem um up-to-date e são pessoas contratadas para revisar e atualizar de 4 em 4 meses tudo que se publica sobre aquele assunto. Até o próprio governo federal, na época da bonança,
profissionais com CRT, CRF, CRO, CRM, mas depois, não sei por que, parece que faltou dinheiro e agora a nossa pátria educadora ficou sem dinheiro, não tem up-to-date para o pessoal. Acabou o dinheiro. Mas o up-to-date é um bom programa e ele mostra, assim, eu estou tentando passar para vocês informações de como vocês podem buscar informação, porque senão vocês vão depender sempre das pessoas, para que tenham autossuficiência para buscar as próprias informações. Então, o up-to-date é uma boa fonte. Isso foi uma revisão, a referência não aparece, é uma revisão que eu fiz, só 2 variáveis confiáveis, pelo menos até 2014, do que eu tinha levantado. Naquela época, eu encontrei 60 e poucos artigos que falavam sobre prognóstico de largo prazo, prognóstico na vida adulta. Então, se aparece uma família com uma criança com autismo e a gente vê que a criança tem um QI verbal e performance acima de 70, então, para poder medir o QI é difícil, né? Porque os não verbais é difícil, mas se ele tem um QI que a gente clinicamente vê que está bem preservado, a cognição está bem, okay? O intelecto está bem, e consegue atingir uma linguagem funcional até pelo menos os 6 anos de idade, isso é o que a média das publicações na época dizia. Não foi uma meta-análise, foi uma revisão sistemática da literatura, então não tem assim um rigor científico que seria o esperado. Mas a gente tem 2 referenciais. Se a criança tem problemas, vai no consultório, a gente vê que os problemas são de comunicação e tem o traço dentro do espectro, mas ela aparenta, é uma criança que parece inteligente e ela já está verbalizando e ela já começa aprende a trocar turnos, já brinca de uma forma que troca turnos, se ela tem uma atenção compartilhada razoável, se ela começa a modular o afeto, bom prognóstico. Okay? Então são 2 variáveis. Mas qual seria a melhor abordagem? Como é que está no tempo aqui? Está indo? Ó. Uau! Tudo isso. Então a melhor abordagem seria interdisciplinar, né? Em que diferentes pessoas atendem e compartilham o mesmo paciente, e aí, para quem trabalha na pesquisa, o ideal seria uma pesquisa translacional. Pesquisa translacional é aquela que eu pego informações da minha clínica no consultório e levo para o laboratório e trabalho com modelos animais e com animais de pesquisa e vice-versa. Testo cultura de células, modelos de autismo em animais e levo para a clínica. Então, isso é uma forma de pesquisa que é bem interessante, porque a gente ganha tempo. Pesquisar com humanos leva décadas. E um ratinho com 150 dias, ele é um adulto. Antes que vocês me perguntem, como é que eu sei que o rato é autista? Se ele não fala. E eles são muito sociais. Eles procuram com a mesma espécie, eles buscam o cheiro do ninho da mãe, e a gente pode também ter instrumentos para medir a atividade estereotipada deles. Então, são autistas não verbais, mas é a única forma que a gente tem. Então, a gente fez lá, não aparece a data, foi, eu acho que 2014, um evento de imersão para ver a abordagem translacional. A comissão organizadora era a mais enxuta possível, era 4 pessoas. A doutora Nilra, a professora Carmen, eu e o Carlos. Então, essa era toda a comissão. A professora Carmen observou uma coisa, ela trabalha na bioquímica, é uma pessoa bárbara. Ela notou que, isso aqui é de 2013, se falava muito pouco das células gliais. Quem é que é da biologia? Isso. Neurônios e células gliais. Ok? 2 tipos de células nervosas. Né? Na minha época, as células gliais faziam só serviço secundário, faziam faxina, quando morria neurônio e tal. Só que agora a gente sabe que as células gliais fazem peteca, fazem muita coisa com os neurônios. Okay? Tanto é que a abordagem mais moderna é uma abordagem neuroglial. A psiquiatria neuronal está caindo. Ela está incluindo células gliais também. Isso é pesquisa. Então, a gente trabalha em vivo com pacientes, com modelo animal, trabalha com cultura de células e tem uma parte do grupo que trabalha em sílico,
E eu não tenho a minha ideia, nem me pergunto, porque o pessoal da bioquímica quântica lá são coisas muito complicadas. Bom, os primeiros trabalhos foram assim, a gente começou a testar a risperidona e verificou que ela ativava uma proteína S100 beta, que é uma proteína que sai das células gliais, dos astrócitos. Vou resumir para vocês, nem o laboratório que produziu a risperidona sabia que a ação dela era nas células gliais. Aqui a gente comparou com um outro grupo de células, que é de uma parte do cérebro que nos interessa. Imagina que isso daí é no hipocampo, e a conexão entre autismo e epilepsia, que a professora Juliana estava falando. Então, a neuro encontra a psiquiatria no hipocampo. A neuro encontra a psiquiatria na epileptologia. Aí foi comparando o velho e bom Aldol com a risperidona em cultura de células, a gente viu que, eu vou andar mais rápido, que a risperidona funcionava melhor do que o Aldol em cultura de células. Isso daqui é bárbaro, isso aqui é uma tese de doutorado do ano passado, lá da USP, de uma orientanda do Alisson Motti, que eu tive a oportunidade de participar da banca, foi bárbaro, e eles mostraram uma coisa que eu vou resumir para vocês. Eles cultivaram células, neurônios, e cultivaram células gliais. E, resumidamente, as células gliais atuam como enfermeiros. As células gliais ajudam os neurônios que estão doentes. Basicamente isso. Okay? E como é que a gente não vai falar de célula glial se a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento? Tem um grupo de células gliais que trabalha como carteiro. Pega o neurônio, olha o endereço, o CEP, e leva no endereço certinho. Mas, se eles errarem o endereço, isso pode acontecer, a gente tem um transtorno da migração neuronal. E uma das manifestações é déficit intelectual, epilepsia ou autismo. Claro que é muito raro, mas a gente tem que buscar efeitos da migração, por isso que a gente pede neuroimagem. Agora, passando para o modelo animal, a gente conseguiu montar um modelo animal usando ácido valproico, é dado na rata grávida, e resumidamente assim, a prole sai toda ela com sintomas do espectro do autismo. Então, imagine o Depaquene, que na época da minha graduação e da nossa residência, a gente cuidava mais do Depaquene na mãe grávida que pudesse dar espinha bífida, malformações na coluna, né? Pois começou a se notar que pode ter relação com o transtorno do espectro do autismo. Não é um remédio em si, é algo que atingiu o ambiente intrauterino no cérebro de informação. Né? Então, é uma alteração do ambiente, né? Pode ter um holding genético, mas algo aconteceu na gestação e a criança não teve o seu desenvolvimento normal. E daí foi indo, eu vou pular, ali não dá nem para ver, eu vou pular. Aqui, ó, a gente deu uma revisada do sistema de histamina, que tem a ver também com alergia, com inflamação, e aí entra bem direitinho no que o professor Cachoeira falou. Né? O que acontece, o que a gente está imaginando, é que acontece uma neuroinflamação, né, durante a gestação. Eu vou mostrar isso com mais detalhes. Isso é de um aluno, o Diego Barolo. Esse cara é bárbaro, ele é um biomédico, e agora ele está na Finlândia. E ele fez pesquisas bárbaras conosco e voltou para lá para trabalhar com um cara que implantou um modelo animal que trabalha lá na Finlândia. Isso aqui, o resveratrol, pessoal, tomadores de vinho, nós conseguimos reverter um modelo animal de autismo usando resveratrol. Não saiu na mídia. Não saiu. Até porque algo que é conseguido no laboratório leva décadas para poder ser transposto para o consultório. Mas como o resveratrol é um antioxidante, e ele impediu uma suposta neuroinflamação acontecida no início da gestação. Então a gente tem todas as variáveis na mão. Pega a rata, dá ácido valproico e dá resveratrol, dá ácido valproico, não dá resveratrol, e mede parâmetros de, aspas, autismo naquele modelo animal, e verifica que aquele autismo que é grosseiro, né, é bem menor do que o outro, do que não
usam o resveratrol. Isso aqui é uma nutricionista que foi minha aluna de iniciação, fez o mestrado. Essa mulher é muito inteligente, ela está fazendo doutorado agora, e ela revisou sobre ácido fólico, que estava saindo muito nas redes sociais, estava todo mundo muito preocupado. Vou resumir para vocês. Não tem dados definitivos sobre isso. Okay? Porque aí aparece assim, o ácido fólico pode dar autismo. Aí aparece outros, o ácido fólico protege do autismo. Não tem respostas definitivas. Isso foi revisado até pouco tempo atrás, 2014. Como o Diego, esse cara, ele verificou que as estaminas estariam alteradas, ele propôs usar uma medicação chamada ciproxifan e reverteu o autismo no modelo animal. Nós não saímos para a mídia aí porque isso causa uma demanda muito grande. Okay? Então, reverter autismo num camundongo é uma coisa. Isso ser aplicado aos humanos é outra. Nós estamos usando o resveratrol num ensaio clínico randomizado com crianças agora. Nós estamos usando dieta cetogênica num ensaio clínico com crianças. Nós estamos usando aquele GLP, porque isso foi visto também em laboratório. Vocês observam que a gente tem que tentar segurar um pouco esse entusiasmo exagerado que todos nós temos para não vender uma coisa que não seja comprovada cientificamente. Aqui os 3 primeiros casos usaram GLP, as crianças melhoraram, até acho que saiu na mídia e tal. Essas aqui são as primeiras 3 crianças, depois nós repetimos com mais 10 crianças, fizemos um ensaio clínico aberto, saiu acho que no ano passado, e da mesma forma melhorou os sintomas. O que é o GLP? É gastrina releasing peptídeo. É um peptídeo que libera a gastrina. É uma substância muito pequena e atravessa a barreira hematoencefálica e age no intestino e age no cérebro. Mas daí a fazer coisas como, já ouvi falar em transplante de fezes, já ouvi falar de tratamento com antifúngico durante 6 meses, já ouvi falar em mudança da dieta. Vai uma distância enorme, pessoal. Enorme. Aí assim, houve melhora, eu não tenho mais tempo, mas assim, houve bastante melhora, a gente notou. E daí eu trouxe uma coisa da clínica. Como existe muito autismo e epilepsia, como a professora Juliana falou, os que acham por que tem 20 vezes mais chance de ter epilepsia? Não deve ser obra do acaso. E a dieta cetogênica é usada há 70 anos. Vocês nunca ouviram falar em usar a dieta cetogênica no autismo. E não vão ouvir falar, só de mim, porque não foi usado. E nós vamos recém agora começar a usar. E nós não sabemos qual é o resultado. No modelo animal funcionou bem. Então não existe essa falaceia, eu achei, eu tenho, eu sei, não existe isso. São tentativas, como o professor Cachoeira fala. Então a dieta cetogênica no modelo animal funcionou. Aqui um trabalho, aqui a dissertação de mestrado, ela vai falar, mas é interessante sobre o comportamento alimentar das crianças. Gostam de alimentos com hidrato de carbono, alimentos industrializados, o repertório de interesses, às vezes, uma das coisas mais precoces é a dificuldade de alimentar. E a gente está traduzindo e validando um questionário que chama BAMP, que é bem interessante para caracterizar o comportamento alimentar dessas crianças. E é uma queixa bem difícil. Tem famílias que vão consultar só por causa da alimentação. Agora vocês imaginem eu propor uma dieta restritiva para essa criança que já tem restrição alimentar. A vida fica insuportável, fica muito caro. Eu tenho doença celíaca. Eu parei de usar glúten, às vezes eu esqueço. Quando ganhei uma caixa de doce, para lá você foi imediato. Eu tenho doença celíaca. Quando eu paro de usar glúten, eu fico melhor, fico mais atento, fico um pouco mais tolerante. Mas daí eu dizer que dieta sem glúten cura autismo, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ser bem ponderado em relação a isso. Qualquer pessoa melhora se ela usar produtos
manufaturados, grãos, não eram parte da nossa dieta. Então, qualquer pessoa não melhora, não precisa ser autista, né? Qualquer pessoa. E aqui o impacto das alterações neuroimunes entra bem onde o professor chegou. Foi um artigo de revisão, e aqui está um quadro que eu não sei se dá para ler, mas assim, ó, fatores ambientais fazem alterações genéticas e epigenéticas, bem como o professor falou, provocam uma reação neuroimune, né? Fazem alteração na expressão das proteínas, né? Faz uma inflamação neuroimunomediada, quebra a barreira hematoencefálica e peptídeos que não entravam no cérebro entram num período crítico. Isso é uma tentativa, né, de abarcar alguns casos de autismo, aqueles que a gente não tem uma causa óbvia. Aqui uma informação de neuroimagem, não tem os créditos ali, mas basicamente assim, ó, as vias longas, elas ficam bem melhor conectadas e as vias curtas ficam com muito ruído. Então as conexões intrahemisféricas têm muito ruído, elas se comunicam demais e as vias longas não. Aqui outras possibilidades, então problemas no eletroencéfalo, no magnetoencéfalo, epilepsia na população, e aqui o ciclo vicioso do ácido valproico seria assim, poxa, existe a possibilidade de que uma mãe com epilepsia usando o ácido valproico possa induzir autismo no seu filho. O seu filho, por ter autismo, tem 20 vezes mais chance de ter epilepsia. Se ele tiver alterações de humor, epilepsia e alterações elétricas, ele vai usar ácido valproico. Mas o mesmo ácido valproico tem efeitos diferentes, o timing é diferente. A gente não pode ser cartesiano assim. Bom, se usou ácido valproico vai ter autismo. Ok? Então, o mesmo teratógeno, como o professor falou, acontecendo em épocas diferentes, tem causas diferentes. Estou encerrando. Isso daqui seriam as outras possibilidades. Essa é uma companhia de biotecnologia, chama Tismo, e eu acho que eles têm assim um futuro promissor. São pessoas que eu conheço pessoalmente. É o Carlos Gadia, é o Alisson Motti, é a professora Beltrão Braga lá da USP. São esses aqui, ó. E eles estão assim trabalhando com a parte de genética, né? E fazendo, inclusive, minicérebros a partir de células-tronco que os pais fornecem como se fosse um backup, como se fosse um banco de dados. Então, o futuro pode ser que esteja por aí. Nós estamos sempre atrás da genética, sempre aprendendo com a genética. Obrigado.